Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia, mais uma semana começando por aqui. E hoje tem giro jurídico com as principais decisões da semana. E no direito empresarial, o produtor rural tem pedido de recuperação judicial negado por falta de registro. No direito administrativo, o TCU identificou bilhões em apostas ligadas ao Bolsa Família. E no processual civil, o TJPR anulou prova emprestada por falta de contraditório. Já no direito do consumidor, a Vivo tem 45 dias para compensar clientes por falhas no 5G. E no direito à saúde, o plano é obrigado a custear RPG para criança com paralisia cerebral. Mas antes eu quero ler o comentário da Shirley Gomes, uma ouvinte nova por aqui. Ela falou assim: descobri vocês, apaixonada por isso aqui. Não malho mais sem vocês. Obrigada por tamanha contribuição. A gente agradece, Shirley. Teve também um comentário muito interessante aqui, Laísa, da Bela, que é o seguinte: no episódio passado você teve que falar a difícil palavra cabeleireira. E a Bela percebeu que você deve ter errado um monte de vezes na hora da gravação, então eu vou fazer o seguinte, vou deixar um easter egg no final desse episódio com os erros da Laísa. Mentira. Então escutem até o final. Não é possível, mas realmente, Bela, foi bem difícil falar. Tem algumas palavras aqui que a gente agarra um cadinho. Então, bora pro episódio de hoje. Pega o café, coloca o fone e bora entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil. E a gente já começa com o nosso giro jurídico. No direito ambiental, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese de repercussão no tema 1377, o crime de poluição ambiental, previsto no artigo 54 da Lei nº 9.605 de 1998. É formal, ou seja, dispensa prova de dano efetivo à saúde humana. O relator ministro Joel Ilan Paciornik destacou que basta o risco potencial de lesão ao meio ambiente para configurar o delito, em respeito ao princípio da precaução. No direito administrativo, a Polícia Federal revelou um inquérito que apura suposto encontro entre o investigado por envolvimento com o Comando Vermelho e o então secretário do Governo Estadual do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, o objetivo seria buscar apoio político, o que indica tentativa de infiltração do crime organizado nas estruturas públicas. Um alerta grave sobre a intersecção entre poder e criminalidade. No direito do trabalho, a segunda vara do trabalho de Sobral, no Ceará, condenou a Enel Distribuição Ceará a pagar R$500 mil em danos morais coletivos pela morte de um funcionário que se afogou enquanto realizava manutenção em uma rede elétrica. A sentença reconheceu falhas no cumprimento das normas de segurança e reforçou o dever das empresas de garantir condições adequadas de trabalho conforme a legislação vigente. E no direito constitucional, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou por unanimidade os embargos de declaração apresentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus ligados ao núcleo da tentativa de golpe de Estado. O relator, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que o recurso buscava reabrir o mérito do julgamento, o que não é permitido em embargos dessa natureza. Agora, advogado, fala a verdade. O que mais te frustra no escritório? Eu aposto que é não saber quando aquele honorário vai de fato cair na conta, né? Pois é, Victor. Como investir e fazer o escritório crescer sem previsibilidade financeira? A JustCash pensou nisso e criou a calculadora de previsão de recebimento, uma ferramenta que usa dados reais do Conselho Nacional de Justiça para estimar o tempo médio de tramitação e indicar quando o advogado deve receber. E se a previsão for longa demais, calma, dá para resolver agora mesmo. A JustCash antecipa seus honorários e o dinheiro pode cair na conta em até 24 horas após a aprovação. É rápido, seguro e sem complicação. O link está na descrição desse episódio. Acesse, testa a calculadora e veja como a ciência pode ajudar o seu fluxo de caixa. E bora voltar com as nossas notícias com direito empresarial. Uma decisão de primeira instância no Rio de Janeiro negou o processamento do pedido de recuperação judicial de um agricultor que não possuía registro na junta comercial. O juiz entendeu que, sem essa inscrição, o requerente não se equipara a empresário sujeito a registro, condição necessária para acesso ao regime da Lei nº 11.101 de 2005. O tema já foi definido pelo Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo 1145.
O produtor rural pode pedir recuperação judicial se comprovar o exercício da atividade por pelo menos 2 anos e estiver inscrito na junta comercial no momento do protocolo, sendo irrelevante o tempo de registro. A inexistência de inscrição, porém, impede o processamento do pedido. O entendimento aplicado desde 2022 vem sendo reiterado em comunicações oficiais do STJ e reforça um checklist mínimo para o campo: comprovação de 2 anos de atividade empresarial rural e inscrição vigente na junta no ato do ajuizamento. Sem esses requisitos, o pedido tende a ser indeferido ou extinto sem análise do mérito. O Tribunal de Contas da União analisou dados do Banco Central e identificou uma movimentação de aproximadamente 3,7 bilhões de reais de beneficiários do programa Bolsa Família para casas de apostas online apenas em janeiro de 2025. Segundo o relatório, 4,4% dos CPFs analisados concentraram 80% do valor movimentado e 21,9% das famílias cadastradas tiveram algum tipo de interação com plataformas de apostas. O TCU observou que 83,93% dos titulares do benefício declararam outras fontes de renda, o que impede afirmar que todo o valor transferido proveio exclusivamente do Bolsa Família. Ainda assim, o órgão apontou indícios de uso irregular de CPFs, com possível ocorrência de fraudes, lavagem de dinheiro ou ocultação de ganhos ilícitos. Como medida, o tribunal determinou que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e o Banco Central apresentem, em até 90 dias, um plano de ação para prevenir novas irregularidades e mitigar inclusões indevidas no programa. Além disso, os dados relativos a movimentações consideradas atípicas ou milionárias serão encaminhadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, à Receita Federal e ao Ministério Público Federal. O TCU atua no exercício do controle externo previsto no artigo 71 da Constituição Federal, com competência para fiscalizar a aplicação de recursos públicos e determinar providências corretivas. O caso também se relaciona com a Lei 9.613 de 1998, que trata de crimes de lavagem de dinheiro, e com as normas que regulam as apostas de cota fixa, Leis 13.756 de 2018 e 14.790 de 2023, que exigem autorização, identificação de usuários e monitoramento de transações pela Secretaria de Prêmios e Apostas. O Banco Central, por sua vez, reforçou as exigências de segurança e rastreabilidade nas operações via Pix, conforme as resoluções BCB 506 e 507 de 2025, ampliando mecanismos de prevenção a fraudes e de bloqueio de contas suspeitas. O relatório do TCU será acompanhado para verificação do cumprimento das determinações e eventuais encaminhamentos a órgãos de persecução penal e controle financeiro. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná declarou nula a utilização de uma prova emprestada, isto é, produzida em outro processo, que foi juntada aos autos sem que a defesa fosse previamente intimada para se manifestar. O colegiado entendeu que a medida violou o contraditório e a ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. De acordo com o entendimento, a prova emprestada pode ser aproveitada em outro processo, desde que seja oportunizado à parte contrária o direito de se manifestar sobre o conteúdo. Caso o contraditório não sejam assegurados, os atos processuais que dependam dessa prova se tornam inválidos. A posição segue a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que admite o uso de provas de outro processo quando submetidas à análise da defesa no juízo de destino. No caso julgado pelo TJPR, a ausência dessa oportunidade levou à anulação dos atos processuais relacionados, reafirmando a necessidade de observância das garantias constitucionais. A Vara de Interesses Difusos e Coletivos do Tribunal de Justiça do Maranhão determinou que a operadora Vivo compense automaticamente os consumidores afetados por falhas e interrupções no serviço de internet 5G. A compensação deve ocorrer por meio de descontos ou créditos nas faturas, proporcionais ao tempo e ao valor do plano contratado. A decisão foi proferida pelo juiz Douglas de Melo Martins, em 7 de novembro, em ação movida pelo Ministério Público Estadual. Além da restituição aos clientes, a empresa deverá apresentar no prazo de 10 dias um plano técnico detalhado contendo cronograma de ampliação de rede, substituição de equipamentos e reforço de sinal. O juiz também determinou que as medidas corretivas sejam implementadas em até 45 dias e que a operadora comunique previamente aos consumidores sobre futuras interrupções, informando o motivo, a duração prevista e o prazo de restabelecimento do serviço. A decisão baseia-se no Código de Defesa do Consumidor, na
Lei nº 9.472, de 1997, a Lei Geral de Telecomunicações, e na Resolução nº 717, de 2019, da Anatel, que estabelece o dever de compensação automática em casos de falhas e interrupções conforme os artigos 30 a 32, atualizados pela Resolução nº 765, de 2023. O processo foi instruído com 55 reclamações de usuários, registradas entre setembro de 2024 e setembro de 2025, relatando instabilidade e indisponibilidade prolongada do sinal. A Vivo afirmou cumprir os indicadores de qualidade definidos pela Anatel e atribuiu as falhas a rompimentos de cabos de fibra ótica causados por obras do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O magistrado, contudo, registrou que essas circunstâncias não afastam a responsabilidade da empresa pela manutenção da qualidade e continuidade do serviço prestado. O tribunal reforçou que os serviços de telecomunicações são considerados essenciais e devem observar padrões mínimos de regularidade e eficiência. O descumprimento das determinações judiciais pode gerar aplicação de sanções, inclusive com base no artigo 32, parágrafo 2º da Resolução 717 da Anatel, que prevê devolução em dobro em caso de não realização do ressarcimento no prazo estipulado. E bora para nossa última notícia dessa segunda-feira com direito à saúde. A 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve a decisão que obriga um plano de saúde a pagar o tratamento de reeducação postural global, RPG, para uma menina de 10 anos com paralisia cerebral e deformidades graves na coluna. A operadora havia negado o custeio, alegando que o procedimento não constava no rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O relator, desembargador Marcos Fernandes, destacou que o rol da ANS serve como referência mínima, mas pode ser ampliado quando houver prescrição médica e não existir tratamento alternativo eficaz. O colegiado entendeu que o RPG era essencial para a saúde da paciente e indispensável para evitar o agravamento das sequelas, mantendo assim a obrigatoriedade da cobertura. No acórdão, o tribunal ressaltou que a recusa do tratamento contrariou princípios constitucionais ligados ao direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e à proteção integral da criança. A decisão também citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJMT em casos semelhantes, consolidando o entendimento de que planos de saúde devem custear o RPG quando houver prescrição médica fundamentada e ausência de alternativa terapêutica equivalente. E por hoje é só, nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que ouviu a gente nessa segunda-feira. Quero agradecer a todo mundo que comentou aqui na edição passada e bateu ponto aqui com a gente. A Gisele, Suelen, Dali, Shirley, Reinaldo, a Bela, Raíssa, Gabi, Josi Rodrigues, Humberto, Guilherme, Ciborgue, Pastor João Carlos e Bianca Martins. Muito obrigado a todos que comentaram. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e avalie a gente com 5 estrelas porque ajuda bastante. Compartilha também o episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lery. Se cuida, bom estudo, boa semana pra gente e bom trabalho por aí. Até amanhã. A cabeleireira... Só lembro do meme da cabeleireira. Cabeleireira. A cabeleireira... Eu não sei porque que eu fui... Aí que eu vou travar. A cabeleireira... Tá certo, né?